as pessoas precisarem de ti, para as pessoas serem dependentes de ti, seja indispensável. É verdade que dizem que o ser humano não é indispensável, mas começa a ser indispensável. Em que sentido? Em fazer o trabalho com excelência, com amor. Mas esse amor, eu não acredito que alguém pode trabalhar na casa de alguém, quando tu entras na casa dela, essa pessoa é porca. Não tem condições de ir fazer a casa de outra pessoa não ser porca. Porque tu próprio não te identificas como uma pessoa excelente. Não te identificas com a limpeza, com a higiene. Então, se o teu quarto está desorganizado e estás a ir limpar o quarto da tua patroa, volta para o teu quarto primeiro. Organiza o teu quarto primeiro. O quarto da tua patroa só vai estar bem organizado quando tu estiveres limpa. Tu tens que estar limpa primeiro por dentro. Então, enquanto tu não estiveres limpo por dentro, vai ser difícil tu conseguires limpar a casa de outra pessoa, porque tu não acreditas no conceito de limpeza. Eu digo uma coisa, confia na Igreja Zione e busca o Espírito Santo na Igreja Zione, é cura. A Igreja Zione é a casa das profecias que tanto esses pastores que só usam a Bíblia do Gênesis ou do Gênesis até Apocalipse, que vendem nas livrarias, acham que vão convencer as pessoas através da sua hermenêutica, através do... Isso nada... Bishop. Temos que viver na realidade. Sim, Bishop, só para fechar. Olhando para o tema de hoje, a religião Zione e o cristianismo, considerações finais, o Bishop falou que é muito usado profeticamente, dentro de Zione há muitas profecias. Há muitas profecias. Sim, não sei se o Bishop tem uma palavra profética para Moçambique. A palavra... Sim, olhando para aquela câmara, tendo em conta que é muito usado na profecia. Bem, a palavra que posso dar é que Moçambique continua a estar firme. Que continua a estar firme e que busque pela paz. Estamos a viver ambientes extremamente muito estrondos. Há uma confusão enorme. O que vou deixar é que Moçambique esteja em paz e que nada de escândalos e que Deus possa abençoar todos. Uma profecia? O que está a ver no futuro de Moçambique? O que vem? Não, sabe, eu tenho que fazer oração. Não é só profecia. Ei, é que tem que pegar espíritos primeiro. O problema não é espírito. É que não é espírito santo. Tem que entrar num ambiente, numa atmosfera. É que ele está a generalizar as coisas. Está a generalizar as coisas que curanderismo, isso é a mesma coisa. É negativo. Sim, Bishop. Alguma vez, é que não quero falar do curanderismo, você curanderismo. Beijo e abraço. Não quero falar isso. Beijo e abraço. Beijo e abraço. Eu mando um beijo. Aliás, um abraço para todos os ziones da comunidade de zionistas. Zion, Sião. É de Sião onde Deus fez as suas promessas, que o Israel saiu através do Sião. Então, eu quero que Deus possa abençoar todos e que sejamos todos na fé. Que você é da igreja Zione, não desanime. Ore por Deus e não deixe de usar vela. Porque vela é o caminho também que vai te salvar. Se tu se queres orar, ore, não deixe de usar vela. Deixa esses pastores que vão te desviar. Usa vela. Bishop, usa chifre. Vai queimar a casa. Acorda de manhã na sua casa e começa a amarrar. Eu amar Satanás. Amar Satanás é com Jesus. Com chifre. Eu levo esse chifre aqui, põe os nós aqui, eu vou te ensinar com o tempo. Amar todo, porque a nossa luta é contra os espíritos malignos. A nossa luta é contra o espírito mau. Que a sua casa seja abençoada. Foi, acabou. Bishop, o Satanás já é amarrado com os fundos amarados. Esses nós aqui amarraste com esses espíritos. É o seguinte, com esses nós. Isso já é aquilo que eu te ensino. Para isso tu me procura. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Vou te ensinar. Obrigado, Bishop. Pastor Décio Martino, olhando para o tema de hoje, a religião Zione e o cristianismo. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 1. Assim como Paulo falou, eu também falo. O meu desejo do meu coração diante de Deus é este, que a minha nação, Moçambique,
venha conhecer Cristo, conheça Deus através da suficiência das Escrituras, não através de religiões pagãs que misturam tradicionalismo, curanderismo e querem fotografar isso como cristianismo, mas conhecer a Deus de verdade baseado na palavra de Deus. É heresia amarrar Satanás com uma linha, fazer um nó, dizer que já amarrou Satanás. Já mostra que não conhece na verdade quem amar é o Satanás, diabo de sim, verdade. amar Satanás, Você não em pode nome de amarrar Jesus Cristo, amar Cristo Satanás, aqui. amar Satanás na sua casa. O Senhor Você nem que não conhece dorme o na sua poder que casa. Satanás tem. Como eu não conheço o poder Como é que de você Deus? vai amar Satanás com uma linha? Então você não é pastor. Um pastor não conhece como que Satanás age. Não é possível. Esse Satanás que Mas aceita ser amarrado um com essa pastor linha. que não conhece, é Satanás. um pastor que não conhece o que é Satanás. São doutrinas de demônios. Não te enganes. Não. Orar com Não é vela. possível. Você corre risco de Ore queimar com tua vela, casa, meu amigo. queimar Usa tua vela na roupa. sua casa. Faça Quando oração na nós sua casa. oramos, Em nome de Jesus Cristo. Oramos Não deixe pela de fé, usar a vela. usando o nome de Jesus Não Cristo. deixa de usar a vela. Porque esse pastor não conhece é qual minha é vez de falar. Bishop, Bishop, é minha vez de Usa a falar. vela, meu irmão. É minha vez de Ore. falar. Acorda às 0 horas. Começa a orar. Começa a orar na sua casa, Bishop, vocês estão a ouvir. então Não, posso falar? dar profecia de cura. Posso falar? Começa a usar água na sua casa. Leva só água, espagir água, leva sal, leva vela. Sangue começa de a pombo fazer também, oração. sangue de pombo. Eu não falei isso aí. Tá Leva incluído a vela. Em nome de Jesus Cristo, a sua casa Não, vai ser em nome de Jesus não abençoada. entra na vela. Em nome de Jesus Cristo vai ser abençoado. Não, usa Bishop, a vela não há na de sua ser casa. abençoado. Usa Bishop, água, usa Bishop, sal, vai à praia não há e vai bênção. orar. Bishop. E Deus vai abençoar a sua casa. Bishop. Deixa esses pastores que só Bishop. levam a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, por isso Bishop, enfim, não Bishop, tem nada. Bishop. Você leva Bishop, a Bíblia, mas não Bishop. tem Bíblia. Bishop. Peço para deixar o pastor fechar, por favor. Pastor. Então, isso de Zione é curandeirismo. Não é curanderismo, É a mesma Zione. coisa. Zione não é curanderismo. Não usa Zione Bíblia. não é curandeiro. Curandeiro é curandeiro a Cristo parte trouxe dele. Bíblia. Não mostrou nenhum É versículo. mentira, sequer. está aqui Bíblia. Eu posso mostrar Eu de não Gênesis até precisei trazer Apocalipse. Bíblia aqui. Mas você usa o Mas- telefone. Mas- Hoje em dia tem digital. Você Se usa o você for olhar telefone. ali, Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, muito obrigado. Hoje nós começamos com um vídeo do pastor Dércio Martins, também com o Bishop Leonardo, que foi o programa Diálogo na TTV de ontem, esse programa que está sendo muito recebido nas redes sociais e está levantando vários debates. E passo agora para os meus convidados de hoje. Acredito que vão comentar em torno deste programa como sendo um ponto breve. Começo com o Sheikh Nur. Sheikh Nur, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. E como é que olha para o ensinamento do Bishop Leonardo de que ao orar nós temos que usar as velas, temos que usar lenços, temos que usar uma espada de madeira para afugentar demônios. Como é que olha para isso, Sheikh Nur? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez e saudar os nossos internautas, aqueles que nos acompanham e aos nossos irmãos aí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer mais uma vez por este convite para este debater em torno daquilo que é a fé, seja no cristianismo tal como no islamismo. Quanto àquilo que o outro falou, é o Bishop, eu não sei de onde é que ele tira essas doutrinas, porque se é baseado na Bíblia, ele devia sustentar tudo aquilo que fosse, né, sua doutrina, sua prática, através da Bíblia. Tudo que não está dentro da Bíblia, sendo que é o livro que vai dirigir todas as práticas dos cristãos, então o que está fora da Bíblia é heresia. Então, ponto. Então, a vela pode servir para outras coisas. Se está escuro, quer orar, está escuro, acende a vela. Mas, em termos de um poder que vem da vela, não sei, alguma coisa, é tudo isso fantochada. Então, se a Bíblia não diz aquilo, então ele está a mentir. Mas aqueles que seguem a igreja dele, nesse caso que é Zione, provavelmente seguem a ele como uma forma de simplesmente seguir, como a tradição, uma igreja tradicional. Mas não a busca daquilo que é a verdade, porque a verdade
eles tinham que sustentar a partir da própria Bíblia e aquilo que é a sua prática. Então, amarrar o diabo, por exemplo, tem umas cordas ali que amaram o diabo, eu não sei se as cordas que amaram o diabo, Satanás, especificamente, devem ser só aquelas, ou tem outras cordas, ou como é que é. Então era preciso aqui deixar um pouco claro se temos outras cordas, ou qualquer corda o diabo é amarrado em Moçambique, ou pode ser amarrado, se amarra em Moçambique, é amarrado, se amarra no Maputo, é amarrado em Nampula, é amarrado em Cabo Delgado, é amarrado em todo o mundo. Gostaria de perceber com ele essa situação de amarrar o diabo, e se ele está com o diabo. Ele está com o diabo que está lhe a colocar ele a desviar-se daquilo que é ensinamento bíblico. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o profeta Peter. Profeta, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Também comentários em torno do programa de ontem, para depois passarmos para o nosso tema central. Muito obrigado pelo convite e também por estar mais uma vez na tua TV. Saudações ao colega do painel, o Sheikh. Nunca estivemos juntos antes. É um debate televisivo pela primeira vez. Saudações a ti. Obrigado. E quanto ao que o bispo da Igreja Zion estava aí a referir, acho que é excesso de ignorância, né? Acho que da próxima vou pedir para ele vir aqui para estar comigo. Talvez podemos expulsar esses espíritos. Que estão a usar. O profeta Peter quer estar com ele para expulsar os espíritos. Esses espíritos que estão a atormentar. Porque está a ser atormentado. É um tormento. E também, desde já, queria aproveitar convidar a todos os pastores e líderes para uma grande conferência que está a acontecer na cidade da Beira, no dia 24 e 25 de maio, já depois da manhã. Estaremos na cidade da Beira para a primeira grande conferência do Conselho Evangélico de Moçambique, que envolve todos os pastores a nível nacional. Então, todo aquele que é pastor, é obreiro, é diácono, é líder de jovens, se você faz alguma atividade na igreja, temos esta grande conferência. Não é só de pastores, é também de líderes e todos aqueles que servem na igreja. Isso vai acontecer na cidade da Beira. Se você está na cidade da Beira, venha fazer parte, não fique de fora. Venha fazer parte neste grande evento. Estaremos lá com grandes homens de Deus que estarão a ministrar a palavra de Deus, apóstolo Jonas Kembo, apóstolo Likova, apóstolo Mário e muitos outros que estarão lá a ministrar a palavra de Deus. Então estão todos convidados para estar na cidade da Beira neste final de semana, em nome de Jesus. Obrigado, profeta Peter Inácio. Obrigado, Sheikh Nur. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Elder Jalani, Shalom. Shalom a todos. Eurico, boa tarde, TTV, ligado a partir da cidade de Motopés. Espero que seja debate mais forte. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Alfredo, que diz boa tarde. Temos aqui o comentário do Nelson Brito, que diz bem-vindo na minha tela, Mano Massango, boa tarde. Adelino, boa tarde, Diálogo. A Benjamin, ligado ao partido de Chimoio. Temos aqui um outro comentário que é da Ana Simone. Boa tarde aqui em casa. Boa tarde, homens de Deus, estamos juntos. Temos aqui um outro comentário do Feliciano Simango. Saudações ao painel. Deus abençoe. Dizer que Feliciano é um servo de Deus que neste exato momento se encontra na Índia. Ele não perde o programa Diálogo na TTV por nada e é um especialista em islamismo. Ele é um cristão, mas é um especialista em islamismo. Acredito que no dia que vai estar aqui em Moçambique, ele vai participar do nosso programa e vai também estar com Sheikh Nur. Qual é o nome? É o Feliciano Simango. Feliciano Simango. Sim. Muito obrigado. Ele está na Índia. Sim, está na Índia. Infelizmente está a aprender paganismo lá. Não está a aprender nada.
Lá muita vaca, não sei o que é. Não está bom lugar para aprender o Islã. Na Índia, Não é um bom lugar. para aprender o Islã. Não, mas saberemos no dia que ele vai estar aqui em Moçambique se não aprendeu ou não, Sheikh. Bom, temos aqui um outro comentário, o comentário da Vânia. Paz e graça, vamos aprender. Temos aqui o comentário do Emídio. Shalom, irmãos em Cristo. Estou ligado a partir da província de Tete. Temos aqui o Helder que diz que o tema de hoje é sugestivo. São Francisco, boa tarde. Bom, o tema de hoje é a origem do islamismo e do cristianismo. Para representar o cristianismo, nós temos o profeta Peter Inácio. O islamismo temos o Sheikh Nur. Comece com o Sheikh Nur. Sheikh Nur, como uma pergunta prévia, o que é islamismo e como é que surge o islamismo? Em primeiro lugar, é preciso, como já tentamos várias vezes trazer essa explicação, o termo Islam em si, ela vem da palavra silmi que significa render. Então, render, palavra silmi, pode ser salam, aquelas coisas todas. Então, a palavra silmi significa render, istislam, render a uma divindade. E nesse caso, o Islam, a palavra o Islam, significa aquilo que é entrega total e completa na vontade de Deus único. Entrega total e completa na vontade de Deus único, que significa o ser muçulmano faz tudo aquilo que é a vontade de Deus, através das suas escrituras e ensinamentos dos seus enviados. Nesse caso são os mensageiros, os profetas de Deus, dos quais Deus escolheu para transmitir a sua mensagem à sua humanidade. E a partir daí, ser muçulmano é todo aquele que reconhece a unicidade, em primeiro lugar, a unicidade de Deus, que não existe outra divindade digna ou merecedora de adoração além de um e único Deus, sem parceiro, sem filho, sem mulher, sem nada. Ele não tem parceiro algum na sua divindade. Ele é o único na sua existência. Então, a partir do momento em que a pessoa reconhece a existência do único Deus e a Ele merece toda a serventia, tem que servir a Ele, Deus único. Então, a partir daí é conhecido como Muslim. É conhecido, essa pessoa é chamada como Muslim. Muslim é todo aquele que se entrega para adorar um único Deus, servir a um único Deus. Eu sei. Antes de dar continuidade, o Muslim é aquele que se entrega para adorar um único Deus. O único Deus. O único Deus. Deus que não tem parceiros. Não tem parceiro. Deus que não tem filho. Não tem filho. Deus não tem nada. Não precisa de auxílio. Auxílio de ninguém. Então, quando a pessoa se entrega a esse Deus, é conhecido a partir daí Muslim. Muslim é aquele que se rendeu, se entregou, quer dizer, aquilo que nós chamamos na nossa palavra, por isso que estendemos o termo muçulmano. O termo muçulmano é extensivo a todo aquele que é adorador de Deus, o único, sem idolatria. Sem idolatria, a idolatria significa o quê? Deus, na sua qualidade, na sua existência, é o único. Deus não tem deuses. Por exemplo, os seus atributos, omnisciência, omnipresença, é único. Por isso que nós somente não temos espíritos omnipresentes, nem de avô, nem de bisavô, nem de quem. Não temos pessoas que morrem, depois nos escutam, depois de eles estarem mortos, porque eles não são omnipresentes, não são omnipotentes, não têm aquilo de dizer que vou na campa do meu avô, porque não estou a casar, porque não tenho carro, porque não tenho emprego. Numa de que meu avô vai poder, lá onde está no túmulo dele, tem forças, tem capacidade de poder me dar emprego, alguma coisa. Então, a partir disso aí é idolatria. Veneração de campas, túmulos de mortos. É idolatria. A pessoa de Muhammad aqui, nesse todo lado, a pessoa de Muhammad não entra como Deus. Muhammad não é Deus.
Muhammad é um homem mortal, ok? Escolhido, trouxe a mensagem, ensinou. E ele disse, eu sou mortal, tal como vocês também são mortais. O único imortal é Deus. É esse quem vocês devem adorar. Então, todos devem adorar Deus, a partir do princípio, quando Deus criou Adão e Eva, até os últimos homens. Todos eles devem ser servos de Deus. A origem a partir daí, ser submisso à vontade do soberano, Deus único, Senhor dos céus e da terra. Obrigado, Sheikh Nur. Passa agora para o profeta Peter Inácio. Profeta, também indo à nossa questão prévia, tendo em conta que representa o cristianismo, já ouvimos a origem, também a definição do islamismo. Indo para um outro ponto, que é o cristianismo. O que seria cristianismo? Como é que surge e o que é que o cristianismo ensina? Eu vou começar da seguinte forma. O cristianismo foi fundado, isso no século I, já há muito tempo. O fundador chama-se Cristo. E isso começa na zona da Palestina, onde Jesus nasceu e lá foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressurge dos mortos. Mas, como estamos a falar aqui do islamismo e do cristianismo, acredito que temos algumas linhas de pensamento diferente naquilo que concerne a doutrina e o ensino. Nós, como cristãos, surgimos por causa da pessoa de Cristo. Os primeiros cristãos foram chamados na cidade de Berea, onde eles foram vistos já andar e foram ditos, esses são cristãos. Então, a palavra cristão surge da palavra Cristo. Nós seguimos o que Cristo fez. Qual é Cristo? Jesus Cristo, o Nazareno. Porque havia vários Cristos na altura também, ou mesmo antes, mas esse é Jesus Cristo, o Nazareno, que nós acreditamos como Filho de Deus. Sabe que na teologia, na heresiologia, nós estudamos discernindo o erro e a verdade, nós estudamos a diferença das religiões, a diferença das crenças. E se ele está aqui hoje, o Sheikh Nur, a falar do islamismo, é porque ele foi ensinado desde a base, desde criança, cresceu e foi ensinado isso, e ele cresceu e ele acredita nisso. Como eu acredito em Cristo como Filho de Deus, eles não acreditam que Cristo é Filho de quem? De Deus. Então, essa desavença toda é por causa das origens e de como cada um foi ensinado. Acredita, se eu for hoje a se converter aos muçulmanos e eu ficar lá 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, creio que vão mudar da forma de pensar e a linha de pensamento. Mas tudo isso não pode nos dividir. Temos que ir ao encontro daquilo que é a finalidade. Nós queremos ir no paraíso. No final de tudo, depois da morte, há uma vida pelo qual Cristo nos garantiu, no livro de João, capítulo 14. Então, o cristianismo é baseado na fé, no amor e na esperança. Jesus, ele ensinou várias coisas na Bíblia, mas a maior de tudo, ele diz que você deve amar a ti mesmo, aliás, ao seu próximo como a si mesmo. Então, este é o maior mandamento com promessa. O que Deus, olha, quando falamos de Deus, estamos a falar de um atributo, do nome, porque existem vários deuses que nós não podemos ignorar que existem. E as pessoas adoram outros deuses. Então, nós, como cristãos, nós conhecemos Deus de várias formas. E por causa das suas ações e daquilo que ele fazia para a humanidade, ele era atribuído vários nomes: Jeová Rafa, Jeová Elohim, Jeová Nissi, de acordo com as ações que ele fazia para cada enviado ou servo de Deus, na palavra de Deus. Então, nós como cristãos acreditamos
na preconização do Evangelho, crer no Senhor através da fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós cremos em Jesus. Através da palavra, cremos no Espírito Santo, que é este que foi enviado depois de Cristo. Porque nós vimos a operação de Deus, Deus na sua pessoa, e depois enviou seu Filho Jesus para a terra. E depois Jesus disse, eu vou e hei de vos enviar o Espírito Santo, que caminha conosco nos nossos dias. Então, esta é a nossa crença. Acreditamos na santidade, acreditamos na salvação através da fé. E acreditamos numa vida livre do pecado. Viver uma vida que agrada a Deus. Cristianismo não são regras. Cristianismo é fé. Cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Não são hábitos e costumes, mas é estilo de vida. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter Nasso. Sheikh Nur, no islamismo nós encontramos um livro sagrado que é o Alcorão. E dentro do cristianismo nós encontramos também um livro sagrado que é a Bíblia Sagrada, passando a repetição. Por que o Alcorão só tem em árabe e a Bíblia ela foi traduzida ou é traduzida em todas as línguas do mundo? Em primeiro lugar, é importante todo aquele que faz uma formação teológica, alguma coisa, tem lá uma disciplina de história. E a disciplina de história, ela mostra como é que tudo começa. Tudo tem história, para nós sabermos onde chegamos, onde vamos e como é que nós chegamos até aqui. Tudo reflete-se à base de uma história. Olhando pelo Alcorão, o Alcorão sempre foi dito na primeira pessoa. A revelação foi feita em 23 anos. 23 anos. 23 anos da vida do profeta Muhammad. Este livro, esta mensagem estava a ser revelada. Alcorão como livro, Alcorão como palavra. Como palavra significa uma coisa. Significa o quê? As palavras, tal e qual foram transmitidas da forma como o soberano revelou. Isso é que se chama Alcorão. As palavras, seja isso em forma de livro ou em forma de palavras. Se por exemplo, as pessoas no mundo reunirem todos os muçulmanos e pegarem todos os seus livros, nesse caso é o Alcorão, e queimarem todo o Alcorão que existe, o Alcorão irá ressurgir da mesma forma, porque as pessoas já memorizaram, os muçulmanos memorizam antes do livro, memorizam as palavras. E no caso de levar todas as versões da Bíblia e queimar? Aí já é problema sério. É um problema sério. Por que, Chico? É um problema sério porque não tem fonte. Não tem fonte. Porque o cristão hoje, quando lê um versículo, ele vai ler numa Almeida, revista ou corrigida, ou vai ver numa Almeida fiel alguma coisa. Mas não vai ver em outras coleções da Bíblia, que é totalmente diferente. Já mostramos muitas das vezes aqui como é que várias versões da Bíblia podem trazer palavras diferentes e com sentidos diferentes. E aí onde é que está o problema? Ao passo que o Alcorão, ele pode ser traduzido. Pode ser traduzido. Quando é traduzido, não toma o nome do Alcorão. Toma o nome de tradução dos versículos do Alcorão. O Alcorão somente é Alcorão as palavras tal como foram ditas. Imagina, quando fores a transmitir alguma coisa, podemos dizer que colocamos o presidente da República a fazer um pronunciamento. E o pronunciamento do presidente da República só é pronunciamento do presidente da República se conter todas as palavras que lá tem. Se nós transmitirmos as palavras do presidente da República, acrescentando alguma palavra
ou diminuindo, ou transfigurando, já não é aquela mesma coisa. A mesma coisa o Sagrado Alcorão. É assim. Ele foi transmitido numa palavra. Os árabes, atenção, é uma coisa que as pessoas não percebem. O árabe, ele fala árabe, mas a palavra do Alcorão, ele precisa de aprender. O árabe não domina, por ser árabe, aquilo que está no livro, porque aquelas palavras devem manter na sua forma original. Sheikh, antes de dar continuidade, temos aqui o comentário do Feliciano Simango, é um cristão que estuda o islamismo e neste exato momento ele se encontra na Índia. Ele diz o seguinte: no Islã, para além do Alcorão como livro autoritário, tem o Sunnah. Não se pode entender o Islã apenas aos olhos do Alcorão, mas também através do Sunnah. Por exemplo, as 5 orações diárias que os muçulmanos fazem não existem no Alcorão, pois ele apenas registra 3 orações. Comentários, Sheikh Nur, em torno disso? Primeiro, ele vai me coisar, mas já eu levar até aí, é assim. O que é que nós temos? Se ele ler Alcorão, o Alcorão está a dizer assim, vou ler como é para Feliciano, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ. Feliciano já ouviu? وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Estou a falar para Feliciano. E nós revelamos para ti a mensagem, para que tu, Muhammad, sejas aquele que vai transmitir, explicar aquilo que lhes foi revelado. O Alcorão é a palavra. As 5 orações que estão no Sagrado Alcorão, elas têm respaldo a partir mesmo do próprio quê? Do próprio Alcorão. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele faz aquilo que é a explicação daquilo que está no Alcorão Sagrado. Então, as 5 orações e qualquer coisa como Hajj, como não sei o quê, o Alcorão estava a ser revelado em 23 anos. Vamos colocar um paralelismo aqui. Se nós colocarmos, por exemplo, a situação de Jesus, no tempo de Jesus não existia a Bíblia. O que existia era a Torá, o livro de Moisés. No tempo de Jesus existia a Torá. Os seguidores de Jesus, que eu não concordo com ele, por exemplo, quando diz que os cristãos nascem no 1º século seguindo Cristo. Não é verdade, porque Jesus era judeu, os seus seguidores eram judeus, seus discípulos eram judeus, cristãos eram romanos, os cristãos eram gentios, que se tornaram aqueles que tornaram-se seguidores de Cristo, não eram aqueles que estavam ali. E a partir daí o Muhammad é diferente. Muhammad vive uma vida com o Alcorão a ser revelado e ele vai ensinando. A Sunnah significa o quê? Ensinamentos, informações daquilo que é a prática do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Obrigado, Sheikh Nur. Vamos passar agora para o profeta Peter. E nosso profeta comentar em todos os pontos levantados pelo Sheikh Nur. Em algum momento afirmou que queimando todos livros, neste caso me refiro ao Alcorão, recolher Alcorão, começar a queimar, há probabilidades de surgir um outro livro, diferentemente da Bíblia Sagrada. Se nós formos a levar todas as versões das Bíblias e queimar, aí pode não sair uma Bíblia Sagrada. O que é que pensa em torno disso e como é que olha também para a questão do Alcorão, que para ler, para compreender o Alcorão, a pessoa tem que conhecer árabe. Como é que olha para isso, tendo em conta que a Bíblia tem em várias línguas? Eu no início dizia ao Sheikh que não quero entrar em choque com o que acreditas, porque os que nos assistem gostam disso. Verem nós aqui a lutar com doutrinas ou ensinos diferentes. Não é o que me levou para aqui. O que me levou para aqui
temos aí a palavra cristianismo. Cristianismo vem da palavra Cristo. Então, os judeus que você está a dizer, Cristo era antes de vir. Este cristianismo surge na base da pessoa de Cristo. Então, os judeus, eles eram crentes, eram cristãos, eram religiosos, mas não se usava esse termo cristão. O termo cristão surge com a pessoa de Cristo. É o que eu estou a dizer. Quanto à língua árabe e o Alcorão, Gênesis capítulo 11 fala da construção da Torre de Babel. Lá falava-se uma única língua. E eles estavam unidos. Deus é que trouxe várias línguas no mundo. Então não podemos ignorar línguas. Então, por exemplo, ter um livro sagrado que só tem uma única língua, nós estaríamos a separar os povos? Estaríamos já a separar, estaríamos a dizer que o árabe é mais importante que as outras línguas. Então, o que temos que aqui levar em consideração é, nós estudamos na escola bíblica, estudamos o hebraico, estudamos o grego, o latim, as línguas originais que foram usadas para se escrever o quê? A Bíblia. Se eu hoje estou a ler a Bíblia Sagrada, eu tenho uma dúvida, eu estou a falar consigo, tenho uma dúvida, eu recorro ao original. Eu recorro ao original. Temos Bíblia em grego. Temos Bíblia. Então, nós recorremos ao original. Que o original, o que dizia este versículo? O que dizia o original? As versões que existem, João Ferreira de Almeida, Face de Ler, King James Version, todas essas versões vieram para ajudar. Vieram para ajudar. Então, se vieram para ajudar as pessoas a compreender mais a Bíblia, não nos faz perder a essência, a origem. Nós não esquecemos de onde a Bíblia ela veio. E se diz que hoje queimar todas vão desaparecer, não tentaram fazer isso. Mas a Bíblia desapareceu. A Bíblia é uma obra de Deus. Muhammad, qual é a origem dele? De onde ele aprendeu? O islamismo. Quem lhe ensinou? Foi inspirado como? Qual é a origem dele? Se é um homem mortal que veio à Terra, de onde veio? E toda a vida do caráter da pessoa do Muhammad é exemplo a seguir como pessoa. Sim, profeta. Olhando para o profeta Muhammad, sendo considerado o centro do islamismo, será que é um exemplo de um homem a seguir? Talvez usam aquele povo que não façam o que eu faço, mas façam o que eu digo. Talvez seja este exemplo. Porque eu, para mim, não vejo eles como más pessoas, quando falo humanamente falando. Né? Apesar que também estão associados a muita coisa. Mas eu, como pessoa, como pastor e como ser humano, não olho eles com olhos errados, porque estaria a desfazer uma discriminação. Mas o que eu sei é que existem muçulmanos que estão a viver uma vida digna. Eu isso acredito. Como também existem cristãos fingidos que não vivem uma vida digna, que também usam o cristianismo como capa. Isso está em todo lado. Mas o nosso assunto principal hoje, eu não sei. O profeta moderador, espera um pouco. O que eu quero é saber onde quer nos levar. É para nós concluir este debate a dizer o que é para as pessoas. É para nós dizer que o cristianismo é que está certo, o islamismo está errado. E quero saber para onde vamos, para eu saber alinhar as minhas ideias. Mestre, onde nós vamos com esse tema? O profeta Peter sabe muito bem para onde nós vamos. O tema é a origem do islamismo e do cristianismo. Okay. Vamos trazer as origens. As origens. E as pessoas que estão a acompanhar, tem pessoas que não vão à igreja. Okay. É uma forma de evangelizar Exato. para essas pessoas que estão a acompanhar onde é que as pessoas devem ir. O profeta Peter. É uma forma de evangelizar, por favor. Então, em algum momento o profeta Peter afirmou que
o profeta Muhammad não é um exemplo a seguir. Sim. Porque diz que o profeta Muhammad não é um exemplo a seguir, tendo em conta que na Bíblia nós encontramos pessoas que seguem o exemplo de Cristo Jesus. Muito bom. Jesus foi um exemplo vivo no seu estilo de vida. Não se meteu em escândalos, assuntos vergonhosos. É diferente como Muhammad. Teve o seu caráter, a sua pessoa, trouxe muita dúvida. Mas é o que eu disse no princípio. Está a ver essa garrafa, né? A água está aqui, certo? Se eu colocar outra água, ela vai encher. Sim. E quando ela encher, a outra água vai se entornar, vai transbordar. Não é isso? Então, tudo que eu for a dizer aqui para o Sheik não vai servir nada, porque ele já está cheio. Ele já acredita numa coisa. E a garrafa já está cheia. Tudo que eu vou dizer vai entrar e vai se entornar. Por quê? Porque ele acredita no islamismo, acredita no Muhammad como seu profeta. Então, o erro é ele querer descredibilizar o que eu acredito. Então, Eu não profeta, quero descredibilizar o que ele acredita. Se ele acredita que Muhammad é a pessoa certa a ser seguido, é ele que ele acredita. Eu acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o que deve ser seguido com toda pessoa debaixo do sol. É o que eu acredito. Levar Jesus como sou profeta, que ele não foi filho de Deus, tudo aquilo foi uma invenção, que não, é dos romanos. Não, a história da igreja é clara. Né? É clara, e não queremos aqui nos enganar. Eu fiz história da igreja 1, 2, 3, estudei a história da igreja, conheço a história da igreja, e nós não vamos aqui nos mentir a respeito daquilo, ou querer pôr peso uma religião e menosprezar a outra religião. Por quê? Porque no final do dia, na semana passada estávamos no hotel, estávamos lá com muçulmanos, estávamos lá com cristãos, com o candidato da Frelimo. E estávamos lá a aconselhar. Os cheques, os muçulmanos, levantavam como religiosos a aconselhar. Pastores também levantavam. Aí ninguém se indicou que você não pode aconselhar porque você é muçulmano, você não pode aconselhar porque você é cristão. Sabe por quê? Porque no final do dia, o que nós queremos é a verdade irá sair. Quem está certo, quem está errado, vamos deixar nas mãos de Deus. Nós vamos viver o que nós acreditamos, mas vamos procurar a verdade enquanto é cedo. Profeta Peter, Sim. deu o exemplo desta garrafa que Sim. posso tocar, Sim, que o Sheik já está cheio. Né? sim, Podemos usar o mesmo exemplo para os nossos telespectadores, sim. como uma garrafa que não tem água, que não Sim, tem nada. que não tem água. Que precisam de água. Então, é o que nós devemos fazer. Então, temos que encher essa garrafa, tendo em conta que estamos a falar para os telespectadores. Pessoas Nós queremos nutrir as pessoas que queremos- estão vazias. Sim, queremos nutrir essas pessoas. Só para fechar, para passarmos para o Sheik. Sim, Em algum momento, o profeta Peter sim. afirmou que o profeta Muhammad se envolveu em vários escândalos. E Cristo Jesus em nenhum momento se envolveu. Então, com isso podemos afirmar que nós devemos seguir Cristo Jesus porque é um exemplo a seguir, passando a repetição, e não o profeta Muhammad. É assim, Jesus é o Filho do Deus vivo. Muhammad era um simples homem que foi inspirado, eu creio, na sua época, para Deus lhe usar. Percebes? Em várias coisas. Não pode ser levado Muhammad como referência. Porque ele, quando escreve o Alcorão, quando ele fala do Alcorão, ele fala das suas experiências pessoais. Percebe? Que foi levado como doutrina. Agora, por que que eles, se eles acreditam só no Alcorão, por que que eles mencionam Jesus lá? Por que que eles levam a Bíblia? Se essa Bíblia que eles dizem que não é credível, por que que também é mencionado lá no Alcorão? Por que, profeta? Não, eles é que devem me dizer por que que eles mencionam.
Por que eles levam? Porque esta Bíblia não pode ser confundida. Para terminar, a Bíblia Sagrada, meu querido, a Bíblia Sagrada é o livro inspirado por Deus. Ele diz que levou 23 anos no Corão. A Bíblia levou cerca de quantos anos? 1.600 anos a ser escrito. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que é uma inspiração terrível. Deus levou tempo para poder trazer essas coisas. 1.600 anos, com mais de 40 autores 30 que segundos. levaram tempo para escrever a Bíblia. Então, a Bíblia é uma inspiração viva de Deus. O que acontece? O que é Bíblia? Bíblia é mente de Deus, coração dele. Tudo inspirou homens e os homens escreveram em formato de papel. Então, quando você está a ler Bíblia, você está a ler a mente de Deus. Ele falou que não existia a Bíblia, só havia livro de Guia de Moisés. Não, o Pentateuco sim, já existia, mas também havia livro de rolos, havia rolos dos profetas, Isaías, Jeremias e tantos outros, já existia. Mas o que aconteceu? Eles pegaram, compilaram, a tecnologia avançou. Como ele orava, mesmo eles, Para fechar como aí, eles oravam. profeta, por favor. Não, espera. Quando falou, eu não estava. Você não estava me interromper. Deixa eu terminar a falar. Já estou a terminar. O que estou a dizer é o seguinte: quando eles, o que eles faziam nos anos passados, não é como eles fazem agora. Tudo avançou. Não, vamos deixar o profeta terminar, vai falar, chega. Sim, só para fechar, profeta. Tudo avançou. Significa o local de adoração, tudo mudou nos nossos dias. Então, a tecnologia nos levou até onde nós chegamos hoje. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter. Vi o Sheikh já fazendo um aquecimento. O Sheikh já quer a palavra, Sheikh. Já quero a palavra para corrigir alguns equívocos ali que surgiram. Mas Sheikh, sem esquecer os pontos que o profeta levantou, Sim. Mohammed não é um exemplo Sim. a seguir. E a Bíblia, Deus levou muito tempo para escrever a Bíblia. Exato. E o Alcorão não, pouco tempo, etc. Exato. Exatamente. Primeiro equívoco que surge, o nome Cristo. O nome Cristo é de origem grega. Os judeus tinham o nome completo que chamava-se Mashiach. Mashiach que significa o ungido. E no mundo judaico existiram muitos que foram conhecidos como Mashiach. Então, no meio de Jesus, nunca usou a palavra Cristo. Que ficar claro aqui. Cristo, conforme a sua Bíblia, como já está lá escrito, foi em Antioquia, onde primeiro foram chamados de cristãos. E cristãos surge como uma seita do judaísmo. Esta é a primeira coisa que tem que surgir. E tem que conhecer uma coisa que tem que ficar claro, é que a história da igreja, como ele conhece, a história eclesiástica, existe um livro, uma obra de Eusébio de Cesareia, que nos fala como é que os concílios giraram. O primeiro concílio que você já ouviu falar chama-se Concílio de Nicéia, que é ano 325. Estava-se a discutir o quê? A cristologia. E quem estava a discutir no Concílio de Nicéia? Constantino, Império Romano, e alguns bispos de Alexandria, nesse caso que vivia onde? Na Alexandria, no Egito. Discutiam a cristologia. Sabe o que significa cristologia? Porque Alexandria definia ou defendia o modalismo. Sabe o que é modalismo? Que Jesus era homem com várias modalidades. Modalidade humana, modalidade o quê? E modalidade divina. E existiam os outros, como Ário, que defendia que Jesus era um humano. E por isso Constantino convoca o Concílio de Nicéia. Quem é Jesus? É o humano ou é Deus? Ok? E mesmo assim, Ário foi excomungado da igreja por causa do Constantino. Jesus não estava aí. Os discípulos de Jesus não estavam aí. E nem existiam cristãos. Primeiros discípulos de Jesus não eram chamados cristãos. Ficar claro isso. E houve o segundo concílio, que chama-se Constantinopla I. E esse concílio discutia o quê? A cristologia. Quem é Jesus? Homem ou humano? Foi no concílio de Éfeso, muito mais tarde, que foi colocado o Espírito Santo. Foi colocado a Maria. Quem discutiu isso? Não foi Jesus,
não foram os seus discípulos. Jesus nem sabia disso. O cristianismo é uma religião fundada pela Igreja Romana. Disso não tem dúvida, não tenta associar. O cristianismo não foi fundada por Jesus Cristo. Não foi. Ok? Isso está claro. Não foi fundada por Jesus Cristo. Foi fundada pela Igreja Romana. Constantino. Ok? Foi o Constantino, por isso que a primeira igreja chama-se Igreja Apostólica o quê? Romana. Depois apareceu a outra igreja que chama Igreja Ortodoxa. Foi fundada por quem? Foi fundada por quê? Aquele Vladimir I de Kiev, 998. Depois surgiu qual igreja? A igreja que você conhece, Martinho Lutero, 988. Ok? Martinho Lutero, no ano de 1537, surgiu o luteranismo. Não tem nenhuma aí. Vai surgir a igreja anglicana. Com quem? Henriques VIII, da Inglaterra. Todas essas denominações de igrejas aqui, todas saíram da Europa. Todas a partir dos mormons, Adventista do Sétimo Dia, William Miller, que fundou a Adventista do Sétimo Dia, mas que metodista, todas as igrejas, elas surgem na Europa. Não surgem em Jerusalém. Em Jerusalém, lá, não tem os judeus até hoje, meu caro. Não tem nenhuma igreja lá. A única igreja que está lá é uma igreja que está lá que chama-se Santo Sepulcro, que está na Palestina, do Santo Sepulcro. E essa igreja foi no tempo da dominação dos quem? Dos romanos, cristãos. Não eram dos judeus. Então, deixe essa coisa de querer colocar cristianismo, o termo cristianismo, por isso que existem aqueles que são chamados messiânicos. Messiânicos, não são cristãos como denominação, mas eles vão o termo messiânico. Cristo significa o quê? Messias. Mas em que língua? Grego. E olhando para a questão da Bíblia, meu caro, o último dos 4 concílios, existiram quase 28, 21 concílios ecumênicos da Igreja Romana. Okay? Antes de surgirem esses 21 concílios, o último concílio de Éfeso, concílio de... Quer dizer, todos esses concílios estavam a Bíblia ainda não estava lá. As palavras que estão na Bíblia, essas palavras que estão na Bíblia, são palavras que encontras as mesmas elas escritas nas obras dos pais da igreja. Por isso que, meu caro, já falei, por exemplo, os pais da igreja do primeiro século não conheciam Marcos, Lucas, Mateus, João. O próprio Martinho Lutero, o que ele fala sobre Apocalipse de João, que está na tua Bíblia? Escuta, lê. Se não lê, problema não é meu. A questão é que nos primeiros séculos existiam outros livros que não são esses. No segundo século, é por isso que o Marcos, que está aí na tua Bíblia, Marcos, que está tem 4 finais. 4 finais. Finais onde as mulheres saem do sepulcro, final onde Jesus vai ter com os seus discípulos, final onde diz, ide para todas, vão pegar cobra que tem veneno, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê, vão curar, ressuscitar mortos, ninguém ressuscita mortos até hoje, ninguém bebe veneno, não lhe faz nada. Finais de Marcos foram adicionados muito mais tarde. Então a história da igreja é a história mais escandalosa em termos do quê? Por que a igreja perseguia os judeus? Porque o Nero matou os judeus, vendeu os judeus. Por quê? Porque a Roma começou a colocar os judeus como os principais causadores da morte de Jesus. A Roma começou a escravizar os judeus, por isso existe o antissemitismo. Existiu aqui na Europa. Os judeus na Europa eram proibidos de trabalhar, de ter propriedade. Os judeus eram humilhados pela igreja. Se nós colocarmos o papel da igreja cristã no primeiro século, colocarmos Muhammad, como ele está a dizer, se colocarmos o que a igreja andou a perseguir, muçulmanos, judeus e aqueles que não acreditavam aquilo que a igreja dizia, aqui eu vou trazer tudo aqui. Vais ver que quem cometeu mais escândalos? Muhammad cometeu que escândalo? Que escândalo é que Muhammad cometeu? Que vai dizer que Muhammad... Sheikh, Agora, ainda nesse ponto, Sheikh,
temos aqui uma reação do Feliciano Simango. Diz o seguinte: Mohamed, aos 52, há 54 anos, casou-se com uma criança de 6 anos e fez sexo com ela quando tinha 9 anos. Aisha. Mohamed tinha escravos negros e trocava-os por interesse. Ainda diz: o profeta Mohamed permitiu prostituição. Muçulmanos podiam pagar mulheres para sexo e chamou isso de casamento temporário. É esse que está a dizer que percebe de Islã, esse? Que colocou mutar. Depois o próprio Alcorão diz que Jesus é o único puro. Sura 19. Mas 19. é mentira, está mentindo. Mohamed era pecador. Está mentindo. Sura 40 versículo 55, 48, 2, 47, 19. Como é que Mohamed é o melhor exemplo para os muçulmanos? A primeira coisa que ele está a falar aí, primeiro, o casamento, já falamos isso em várias vezes. Naquele tempo, a mulher era considerada mulher apta para o casamento após a descida da menstruação. Como já mostrei aqui nos livros que eu já mencionei, cristãos, que Maria entra no templo com 12 anos, porque já não existia naquele tempo, uma mulher com 21 anos solteira. Era impossível. As mulheres, normalmente, tinham, ao momento que a sua menstruação descia, não tinha idade compreendida lá, 18 anos, não sei o quê, era a menstruação que descia, por isso nunca foi escândalo nem para os judeus, nunca foi escândalo nem para nenhum povo, isso nunca foi escândalo. Até hoje, na nossa cultura africana, se você entra numa tutuína, em companhia assim, as mulheres quando deixam as menstruações assim, elas já estão aptas para o casamento, quando entras nos subúrbios. Então, essa situação que ele está a colocar aí não tem nada a ver, porque nunca ninguém levantou isso, nem pela Maria, até porque pela Maria o próprio José, trago aqui os textos, tenho aqui todos eles, posso ler o que José falou, quando viu Maria pequena no templo para casar. Então, ele não quis, teve receio, porque ele já era um homem grande. Mas os próprios sumos sacerdotes, o que disseram a José? Ponto final. Agora, o assunto de dizer que vender escravos negros é mentira, não tinha, pelo contrário, foi o primeiro a dizer: La fadlan ala al-arabi, estou a falar para ele, não existe superioridade de um árabe sobre um não árabe, de um branco para um negro. Muhammad foi o único que teve discípulos de todas as raças. Jesus só teve judeus só. Muhammad nunca. Aqui está, se queremos falar sobre essas coisas aqui, não vou falar a minha coisa. Então esse não falou absolutamente nada e já vi que não percebe. Que falou não tem nada. A tem... questão de dizer, deixa-me terminar. Estava a falar, estava a coisar. A questão de dizer que Muhammad é pecador e coisa assim, Jesus não é, mentira. O Alcorão o que está a dizer, primeiro, todo ser humano é pecador. Se Jesus é humano, comete pecado. Perdoador existe único. Se Jesus não é, pergunto ele, não é o que está aqui, Jesus foi batizado por João Batista. João Batista chamava para quê? Para a remissão de pecados. Por que Jesus era foi pecador batizado? também. Por quê? Era pecador. Não era humano. Se você quer colocar Jesus como Deus, então é puro. Jesus tinha pecados. Eu já trouxe aqui evangelhos que falam da vida de Jesus. Os outros evangelhos começam com Jesus bebê e vão logo lá em cima. Mas existem outros livros que tem Jesus, aquela coisa. Então Jesus, deixa esse aí, se queremos colocar esse aí. Esse já vi que não sabe nada. É só para terminar, para ele entrar. Em 30 segundos, Chego, por favor. Em 30 segundos, só para dizer o seguinte. Se começarmos a falar de figuras, duas só, aqui, que eu vou trazer, e vou trazer agora, Muhammad e Jesus. O que Jesus fez para o seu povo judeu, pela Bíblia. E o que Muhammad fez para o seu povo. Vamos falar sobre isso. Obrigado. Eu só vou coisando aqui minhas vamos voltar com isso. Passo agora para o profeta Peter Nass. Profeta, ouvimos o Sheikh afirmando que o cristianismo não surge com Cristo Jesus. O cristianismo surge
com a Igreja Católica. Me corrija, Sheikh, se eu A estiver- Igreja Romana Católica, a sim. Igreja Romana Católica, e também trouxe-nos uma outra explicação que tem a ver com Jesus Cristo. Na verdade, existiam muitos Jesus. E o Jesus que morreu... Flávio Josefo fala desse Jesus, esse nome até. Na totalidade eram quantos? Eram 4. Flávio Eram Josefo menciona quatro. 4 Jesus. Existiam 4 Jesus. Sim. Será que o Jesus que morreu na cruz é o verdadeiro Messias, o escolhido, o enviado de Deus? Profeta Peter. Tens dúvida? Opa! Muito bem. Acho que provoquei o Sheikh. O Sheikh ficou tão nervoso que já não queria me deixar falar. Ouvi ela falar dos Constantinos e os outros. Queridos, todos esses que ele mencionou não são, digamos, pessoas que devemos levar em consideração. Porque são pessoas. Quando ele fala que a Igreja Romana Católica é a fundadora, fundou o quê? De onde veio essa fundação? Massango, está a dizer que a primeira igreja é Igreja Apostólica Romana, não é isso? A fundadora. A minha pergunta é, estão a fundar o quê? Estão a crer em o quê? De onde está a vir a crença deles? Quem é esse fundador da Igreja Romana Católica? Quem é o fundador? De onde está a vir? Porque tudo parte de um princípio. Não é verdade? Então, qual é o princípio? dos Posso romanos? ler o princípio? Sim. Posso ler? Não percebi? Posso ler o princípio? Se me deixar, eu vou ler. Podes ler, não tem Ok. problema. O profeta permite, né? Sim, sim, pode Está ler. bem. Permite, né? No concílio, Ah. diz assim, o imperador romano Constantino diz assim, para Eusébio de Cesareia, dizendo para ele, procure nesses livros todos que foram apresentados no concílio, tudo que é de bom e mantém em si mesmo, mas tudo que for de mal, lance-os fora. E o que está bom em um livro, junte a um outro livro. E tudo deverá, portanto, ser reunido e chamado o livro dos livros. Constantino é que está a dizer. Muito E bem. será esta doutrina do meu povo. Muito bom. Quais livros? Livros que existiam em várias seitas que existiam. O próprio Paulo Não, fala. não, não, não usa termo seita. Já é perigoso. Seita é o quê? Seitas é toda crença, doutrina que é trazida por um grupo de pessoas que ela contraria a doutrina inicial. Muito bem. Então, como é que ele, Constantino, está a chamar seitas que contrariam? Vou deixar. Você está a se senão- contradizer, Sheikh? Não estou. Seita. Mas fica à vontade. Não, vou explicar uma coisa. Seita é tudo aquilo que não constitui a verdade. Por exemplo, quando eu falo agora de uma seita religiosa, estou a falar de uma igreja que não anda de acordo com a palavra de Deus. É onde se usa o termo seita religiosa. Ok. Agora, eu estou muito interessado em falar com o Sheikh. Sheikh, quero falar consigo. Comigo? Você, sim, Fica à sim. vontade. Você disse para mim que o Constantino informou para juntar quais livros? É preciso eu te explicar primeiro. Não, não, não. O que existia Não, antes. é assim. Deixa, Você- vou- como você estudou assim, nós também estudamos. Só eu que estou a querer saber, para eu continuar a falar, para você não ter que voltar, me esperar Ok, e eu terminar. vou mencionar aqui. Responde a minha pergunta. Vou mencionar. Quais são os livros que Vou mencionar. Constantino estava a mencionar? Vou mencionar. Uhum. No concílio de Nicéia existiam mais de 50.000 escrituras. Aham. As escrituras que eram consideradas como autorizadas Ok. no primeiro século, Aham. nesse caso, que eram autorizados primeiro praticamente de Roma, esse era o quê? De daqui dos 12, depois vinha aquele Tradições de Matias, depois vinha aquele livro, coisa do próprio Coisas, como é que Quem? chama? O Paulo? Não, Paulo tem livros que são evangelhos de Paulo, sim. não estavam nesse século. Mas tinham o do o de Pedro, tinha o próprio Apocalipse de Pedro, que já existia. De João. De Pedro. Paulo também tinha Apocalipse. Não. Esses foram considerados como apócrifos Espera só. pela igreja. Espera só.
Vou lhe O que dizer. você está a dizer, está a falar coisas muito distorcidas. Por quê? Porque onde você estudou, você não estudou numa escola evangélica. Então, eles... Orientado. Exatamente. Eles alteraram tudo para vocês. Ok. Só ter Para uma nós. vista clara do islamismo. Não. Por isso há essa adulteração toda. Não. Por que eu estava a fazer essas questões? E eu queria tentar perceber um pouco o que vocês foram ensinados na vossa escola. não. Se você hoje vir à nossa escola teológica, vais aprender a verdadeira história Ok. da igreja. Escuta só, Sheik. A história de Moçambique foi adulterada. E você sabe. Não sabe disso? Os portugueses não fizeram reportagem a contar como é que tudo começou. Mas o que nós estudamos na primeira, segunda, terceira, quarta, até sétima classe, na história de Moçambique, está tudo adulterado. O que Sheik deve saber, não fica apenas olhando o que você estudou no islâmico. Não, isto não é Espera islâmico. só, porque o que os professores do islâmico te ensinaram, não te ensinaram toda a verdade como nós aprendemos. Ok. Por essa razão, que você ao trazer suas abordagens, não esqueça de dizer que na nossa escola nos ensinaram desta forma. Que é para nós também te dizer a outra parte do que nós estudamos para a história ser verdadeira. Porque assim você está trazendo uma parte do livro que outras coisas me surpreendem na história da igreja. Posso Percebe, fazer não? uma pergunta? Outras coisas me surpreendem na Posso história da fazer uma igreja. pergunta? Pode, claro. Já ouviu falar de Bart Ehrman? Como? Bart Ehrman. Sim, já ouvi falar. É cristão ou é muçulmano? Ele, Ah. se era cristão, era É muçulmano. cristão ou muçulmano? Não era vosso? Não, Bart Ehrman é cristão. Sim, espera, mas E ele faz era vosso? livros. Hã? Não era nosso, é o inglês. Era Faz em inglês? livros. É em inglês. Muito bem. Existe até hoje. E escreve muitos livros sobre a historicidade da igreja e tudo. Nós não precisamos de Ah, você está a estudar. falar do escritor. Ok. Nós não precisamos de estudar hoje sobre a igreja. Não precisamos de estudar na mesquita, na nossa igreja. Os próprios cristãos já escreveram tantos livros sobre o cristianismo que não precisa. Posso lhe coisar alguns só? O Hegel, que escreveu tanto sobre a Bíblia e tanto os papiros, não são muçulmanos. Eu simplesmente faço o quê? Levo o que os estudiosos acadêmicos da igreja fazem, escrevem, e que mostram para o mundo que vocês na vossa igreja ocultam. Por quê? Porque vocês tentam espiritualizar tudo. Em nome do Senhor Jesus, em nome não sei o quê. Pensam que a Bíblia é um livro que caiu do céu, pum, assim. Não sabem o histórico da Bíblia. Então, muitos que estão aí nos assistir aí, não sabem, pelo menos, o primeiro livro a ser canonizado. Não sabem da Bíblia. Muito não bem. sabem quantos Sheik. tipos de Bíblia existem. Muitos que estão nos Sheik, assistir. muito bem. Sim. O que eu queria dizer é o seguinte. O que você está a dizer é o seguinte. Lá, nos muçulmanos, no islamismo, quantos islâmicos escrevem sobre o islamismo? Sabe Muitos. quantos livros já li Muitos. sobre a vossa fragilidade? Espera, é isso que você quer que eu traga aqui? Não tem nenhum problema. Você está a trazer, ok, você, um desapontado do islamismo, escreve a vos expor, e eu levo isso aí para vos denigrir. Você está a levar livro de pessoas que se desapontaram lá no cristianismo, Não. ou não foram dados ouvidos. Todo mundo quer atenção. Não. Todo mundo quer aparecer. Não percebeu? Eu percebi, Não espera, percebeu? eu percebi. Acadêmico. Sheik, espera. Acadêmico. Sim, sim. Acadêmico é homem. O que você deve saber é que acadêmico é homem. Acadêmicos terreiros. Existem muitos acadêmicos no nosso país que estão muito errados. Percebes? Uma delas é a Paulina Chiziano, por exemplo. É uma acadêmica, mas muito desviada. Aquela Eu não não é. vou levar ensinamentos daquela senhora, o que ela traz a concernente ao cristianismo, à igreja, e pôr em prática. Como mas quê? é acadêmica. Como quê? Até ela vai a Portugal, vai a vários países. Sim, mas como ela quê? é coroada como uma grande acadêmica. Porque Escritora. espera só, os que andam na ideologia dela acham que ela está muito certa, mas está muito errada. O que quero dizer, Massango, para não gastar mais tempo?
Cheque. Estou ouvindo. O que eu quero que perceba é tudo isso parte de Isaac, e quê? Ismael. Isso. Então, isso tudo que está acontecendo aqui, o papai Ismael, o papai Isaac, todos esses, você sabe que tudo parte de lá e até os nossos dias. Por isso, essas desavenças que existem não começou conosco e não somos nós que vamos terminar essa guerra. Com isso, nós vamos fazer o que é correto. Existem muitos muçulmanos saindo do islamismo para serem cristãos. E existem também cristãos que estão a ir ao islamismo. Significa que a graça de Deus alcança as pessoas de acordo com aquilo que Deus predestinou. O que significa? Significa que não podemos gastar tempo aqui de querer reprovar ou aprovar coisa do outro. É o que você acredita. Mas se eu encontrar alguém que ainda não bebeu o que você bebeu, ainda vou a tempo de lhe mostrar o caminho correto. Então, com isso quero dizer o quê? Se Sheikh tem certeza que está certo, continua assim. Go forward. Não pode levar a Bíblia e querer mostrar que a Bíblia ela não tem valor, está errada. Então, eu não estou aqui a falar mal do seu Alcorão. E não vou gastar tempo a fazer isso. Sabe por quê? Porque não vai me levar a nada. O que eu quero aqui dizer é a todos que nos assistem: Cristo, Jesus Cristo. Jesus significa Salvador. Cristo, ungido. Jesus Cristo significa Salvador ungido. É o que nós acreditamos. Este é o Filho de Deus, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna para sempre. Deus abençoe. Obrigado, profeta Peter Inácio, Sheikh Nur. Agora vamos ouvir outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Vamos abrir as linhas para ouvirmos dos nossos telespectadores em torno do nosso tema de hoje, que é a origem do islamismo e do cristianismo. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos comentários. Ligue e participe através de 8513 59 92 7. Cristo diz o seguinte: boa tarde, ligado ao programa a partir da cidade de Chimoio. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário, mas antes de ler o comentário, temos o primeiro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje. Também pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Muito obrigado, mestre Massango. Na verdade, eu queria contribuir e participar. Eu estou acompanhando o debate desde o princípio. As abordagens, quando se pretende abordar a questão da origem do cristianismo, a origem do islamismo, na verdade tem sido um debate complexo. Um debate complexo porque, como está a dizer aí, exemplo, o título Profeta Fita, na verdade, a cada situação procuramos puxar para um lado como tendência de julgar que o outro acredita não é exatamente isto. Na verdade, é preciso perceber que as nossas origens, na verdade, criaram esta briga desde o princípio. Desde o Isaac, o Ismael, temos essa ruptura. Mas temos que olhar que, em todas essas circunstâncias, Jesus Cristo, ele veio à humanidade como exatamente o princípio de reconciliar o homem. A reconciliação do homem não vem distinguida, que é o homem fulano. Exatamente reconciliar a árvore de Abraão. Neste caso está lá a geração de Ismael, está lá a geração de Isaac. Jesus, ele vem como o Redentor para dar uma nova direção ao homem. Nós falamos de Jesus como 100% Deus, 100% homem. Jesus, ele traz a perfeição de Deus.
lembramos que Deus, quando faz o homem no jardim do Éden, ele diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus Cristo veio representar aquilo que devia ser o caráter do homem. E nós aprendemos disso. Eu acredito que os muçulmanos, eles vão a tempo de acreditar nisso, porque o que está dizendo o Sheikh, existe muita desavença, exatamente. Eu tenho conversado com muitos muçulmanos, existe muita desavença. Já conversei com alguns que acreditam, de fato, que Jesus Cristo foi o amado de Deus. O Alcorão traz isso. E eles destacam a pessoa de Jesus como a perfeição. E acredito que... Agora, já não sei se o Alcorão tem, como eles têm criticado tanto a Bíblia, tem versões diferentes em que uns lê isto, acreditam ou entendem de outra maneira. Então, só para dizer o que... eu terminaria a dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e cada um vai ter a graça. Quando chegar o momento, vão receber a graça para aquilo que for a salvação. Mas também, se não for, é porque talvez não foram conseguido essa graça. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender mais um telespectador para passarmos para o Sheikh Nur. Ligue através do nosso contacto, que é 85 1359 92 7. Temos aqui outros comentários na nossa página do Facebook, mas antes de ler, ainda não temos o outro telespectador. Temos aqui o comentário do Hélio, que está conectado ao nosso programa. Temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Afonso Nhembando. Sim, Luís, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Sim, eu na verdade só queria agradecer a Deus e ao Allah, porque todos, acredito, estão para nós, estão para servir para as pessoas na Terra. Sim, Luís, estamos a ouvir? Perdemos o nosso telespectador. Passo agora para o Sheikh Nur. Podemos encerrar com as linhas. Vamos voltar agora com o Sheikh Nur. Sheikh, comentários em torno dos pontos levantados. E também, Sheikh, há uma discordância entre a Bíblia e o Alcorão acerca da ideia da Trindade. O que é a Trindade, Sheikh Nur? A primeira coisa que eu estou muito triste, especialmente por o número de pessoas que ligam e aquilo que eles sempre tentam nos dizer, e a mesma coisa que tem a ver com as próprias lideranças cristãs. As próprias lideranças cristãs parece que não perceberam que a questão da disputa da igreja é inicial dentro da igreja. A questão da figura de Jesus sempre criou divergência no seio da igreja cristã. Isso é que tem que ficar claro. O que tem que ficar claro é que nem todos os cristãos dos primeiros séculos acreditavam que Jesus era filho de Deus, acreditavam que era não sei o quê. Não podem pensar assim. Não podem achar que só quem pensa assim é muçulmano. Isso é que me deixa coisa. Por isso eu vou ler a carta de um imperador. E esse imperador chama-se Juliano. Imperador Juliano, na sua obra contra os galileus, ele escreveu o seguinte. Veja, não sei se há de me ouvir o telespectador que acabou de falar. Me ouvir, por favor, escutar bem. Esta carta, está aqui a obra de Imperador Juliano, que é chamado Apóstata. A igreja, Juliano, vem depois do Constantino. Juliano nasce, o Imperador Juliano, nasce dentro da igreja, não nasce na mesquita, nasce dentro da igreja e já existiam facções. Paulo escreve isso em Coríntios. As facções, as divisões que existiam na cidade de Corinto. Eu não sei como é que o cristão pensa que tudo aquilo era só uma fé. Não. Existiam várias informações. Ele diz o seguinte: mas estes são antes seus próprios atos. Ele está a condenar
que isso que vocês estão a falar aí dentro da igreja são os vossos próprios atos, pois em nenhum lugar Jesus ou Paulo transmitiram a vocês tais ensinamentos. A razão para isso é que eles nunca esperaram que um dia você, falando para o bispo da igreja, alcançasse o poder que tem hoje, Igreja Romana. E quem está a escrever isso aqui é o imperador romano, Juliano, não sou eu, muçulmano. E a sua obra chama-se Contra os Galileus. E ele diz assim: pois se contentariam em iludir servas e escravos, por meio deles mulheres e homens, como Cornélio e Sérgio. Mas se você puder me mostrar, quem está a pedir essa prova aqui? Quem está a pedir a prova é o Juliano Imperador. Está a pedir prova que alguns ensinamentos que a igreja romana fazia cristã, e fazia no tempo, estamos a falar aí a partir de 300, aproximadamente 4º século. E ele está a dizer, mas se você puder me mostrar que um desses homens, Paulo ou Jesus, é mencionado por escritores conhecidos da época, como e esses eventos aconteceram no reinado de Tibério e reinado de Cláudio. Jesus nasce no reinado de Tibério. A grande coisa que a ressurreição que vocês acreditam, por exemplo, que os túmulos já saíram, houve o quê? Por exemplo, houve terremoto, o véu rasgou-se. O que Juliano está a escrever é que nenhum escritor, não sou eu, Juliano é imperador romano cristão, por favor. Eu não sei como é que vou convencer esses cristãos. Ler, por favor. Ele está a dizer, no tempo de Tibério, porque nenhum escritor registra tais coisas. Escritores que existiam do 1º século. Papias era um escritor, existia Inácio de Antioquia, era um escritor, existia Marcião de Sinope, era um escritor, existia Policarpo, era um... Por que não escreveram que Jesus ressuscitou, o túmulo rebentou, os mortos saíram, andaram até lá? Paulo vem dizer mais outra coisa, mais grave até. Jesus ressuscitou e foi visto por mais de 500 homens. Eles estão a pedir, mostra onde você... Não sou eu. É Juliano, imperador romano do aquele 4º século. Mas, então, o cristão... Cheikh, o que é que estaria por detrás disso? O que é que estaria por detrás disso? O Sheikh, é assim. Deixa-me só terminar. Já está a falhar. Você está a falar... Você por que não fala de Muhammad? Falar do mais do Islã? Estás mais preocupado conosco por quê? Por que você quer... Não, mestre, eu quero saber. Estamos a receber uma alegação da Índia, do homem Deus, Simão. Peço emprestar só para atender. Posso atender? Já atende, à vontade. Aí, acabei cancelando aqui. Bom, obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Frei Josias Show. Nosso muito obrigado. Já temos aqui em linha o... Cortou de novo, não sei, deixa-me atender aqui. Já temos em linha o Homem de Deus, Simão. Homem de Deus, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. De uma forma bem rápida, pode participar no nosso diálogo de hoje. Muito obrigado, paz e graça de Deus. Cumprimento todos os presentes e os telespectadores. Eu gostaria de a minha avaliação de como o Sheikh está a dirigir o programa. O tema é como surge. O primeiro aspecto que nós observamos é que o Sheikh não nos diz que Muhammad estava numa caverna e apareceu lá um anjo, supostamente, e apertou Muhammad vezes, quase que ele morria, e correu sufocar para sua esposa, e essa esposa que lhe leva ao tio dele, que era Cristo, e é ele que lhe intitula como profeta. Esse é o primeiro aspecto que o Sheikh deve esclarecer.
o outro aspecto que o Sheikh está a mentir para a sociedade, ele disse que parte de Herman é cristão. Pesquisa na internet é muito rápido. Parte de Herman não é cristão, é um agnóstico e não é inglês também, como o Sheikh está nos a dizer. É americano. Então, há muita coisa que o Sheikh está a trazer que está a faltar com a verdade. Outro aspecto que eu mencionei na mensagem é que Muhammad tinha, sim, escravos. Peço para os Sheikhs quem era Bilal. Todo muçulmano conhece Bilal e sabe que Bilal era escravo de Muhammad. Então, homem de Deus, Sunan al-Nasai, 84. Peço para ler esse hadith para os telespectadores perceberem que peço para repetir o hadith. Escravos. Peço para repetir. Sunan al-Nasai, 4184. É um hadith sahih. Sahih significa autêntico. Existem 3 categorizações de hadith: Sahih, Hassan e Daif. Vejo, por exemplo, o Sheikh. Bom, caiu aqui a linha, mas ficou o essencial. Sheikh, o homem de Deus aqui, Simango, que acompanha o nosso programa diretamente da Índia, levantou Então, vamos fazer uma coisa, antes de coisar. O que eu queria pedir é, se ele coisar, vamos criar um programa, ok? Em que ele vai entrar ao vivo aqui, todos podemos fazer isso, não é? Eu vou debater com ele e consigo. Quer debater com ele? Com ele. Eu estou a dizer ele mesmo. Entrar aqui ao vivo. Não é uma coisa, não estou a dizer pode fazer isso amanhã, depois da manhã. Ele, ligar para ele, dizer agora, amanhã, eu hei de estar aqui, o assunto que ele quer debater comigo, ele abre a câmera, não é? Tem internet, tem um lugar, está lá. Não, mas daqui a pouco vai estar aqui. Entende? Não é, daqui a pouco eu não sei quando, porque se daqui a pouco pode ser não sei o quê. Hoje estou a dizer, primeiro vamos fazer uma experiência com ele. Ele se posiciona um lugar, não é? E abre a câmera dele e fica lá. Né? Vai fazendo, vai interagindo conosco. Ele vai falar, eu vou falar, estando aqui no estúdio. Tudo que ele falou, Bilal não foi escravo do profeta. Bilal era escravo de Umayya, não era do profeta. Esse é um ignorante que não sabe nada. Bilal, pergunta, muçulmano que está nos assistir aí, por favor, muçulmano que está aí, Bilal era escravo de quem? É o que vocês ensinaram. Não somos nós. Ele é ignorante. Espera. É burro este. Então, para eu provar a ignorância dele, deixa uma coisa. Para eu provar a ignorância dele, eu estou a falar que ele é ignorante mesmo. Para ele ouvir. Se ele está a ouvir aí, quero amanhã você habilitar a sua câmera, ficar aí, vamos fazer um debate do mesmo assunto, pode ser do cristianismo, islamismo, eu e você. Não, pode ser. Responda aí. Como é o nome dele? É o Simango. Simango, responda aí. Você aceita debater comigo? Aí onde você está, ao vivo, câmera, habilita a sua câmera. Pode ser amanhã, depois da manhã. Vai ainda responder. Para eu responder o que você está a dizer, eu quero mostrar isso, que você é um mentiroso em pleno debate. Sheikh, não fica nervoso, não chama ele de mentiroso. Passo agora para o profeta Peter. Profeta, ele não pode chamar outros de mentirosos. Não, Sheikh, vamos passar para o profeta. Eu ainda nem entrou. Falaste há muito tempo. Não. O tempo meu. Agora, Sheikh, esse mango é que roubou meu tempo. Sheikh, está a ficar nervoso por quê? Por que está a chamar outro de mentiroso? É mentiroso. Não. O que ele
falou, não tem... Quem me garante que tudo que você está a falar é verdade? Pronto, vamos Você mostrar está a a ele. sofrer aqui a mencionar imperadores que Entenda, não estou têm a nada falar ver. a obra. Esses imperadores são pessoas. Entenda uma coisa. Toda obra que é feita por um ser humano tem que ser questionada. Entenda Por que uma que coisa. você está a trazer isso Entenda como uma única coisa. verdade? Entenda uma coisa. Chegue, Entenda uma coisa. espera, irmão. Entenda uma coisa. Por que você está a trazer isso como única verdade? Vamos fazer uma coisa. Sim. Vamos fazer uma coisa. sim. Eu sou muçulmano, não é? Sou mentiroso, como ele está a dizer. Você coloca na internet Bilal ibn Rabah. Pesquisa. Está aí. Você que está aí. Você que está aí, entra na internet agora. Escreve Bilal ibn Rabah. Internet não vai te mentir. Tenho uma resposta para ti. Então, você pesquisa Posso aí, responder essa questão? se há de sair. Deixa o que ele eu disse. responder essa Yeah. questão. Posso? Sim, pesquisa. Internet. Quem colocou lá no Google? Então, qual é a Espera. obra que você quer? Vou te falar uma coisa. É assim, tudo que você está a dizer é assim, é a estamos a origem. acordar. É o que estamos a dizer. Vamos a cortar o meu Chega, filho. vamos deixar o A profeta. questão aqui é a origem. Estamos a cortar meu filho. Não estou a te Vamos deixar cortar. o profeta. Chega, É assim, chega, Esse chega. bairro Simango Sim. é que mexeu todo o nosso tempo aqui. Não E falou mexeu coisas todo que o não tempo. está Ele falou de- Então, a primeira coisa que eu estou a dizer, Simango, aceita Como amanhã. que ele vai responder se não está em direito? Se ele está a assistir, Não, Simango, há de falar com a Sango, depois aceita vão amanhã. acertar a posterior. Não, enquanto eu estou aqui, Simango, aceita amanhã ou depois da manhã você debater comigo e vai ler esses teus. Esta mentira que existem três categorias. Esse é um burro mesmo. Três categorias: Sahih e Daifu, Hassan. Esse não sabe. Existe hadith Mursal, ele não sabe. Existe hadith Mu'allak, ele não sabe. Sim, Então, chega, este chega. aqui- Vamos fazer o seguinte. Então, Agora, deixa eu vamos terminar de fazer falar. a pergunta, né? Fala. Ok. Cheque. Não fala para mim, você fala sozinho. Eu Fala não para os não quero falar telespectadores. contigo. O que eu estou a dizer é o seguinte: o Sheik está a chamar outro de mentiroso. Só quero te provar que ninguém deve dizer que outro é mentiroso, porque você também pode ter aprendido mentiras. O que você está a dizer aqui, você não tem certeza se é verdade ou não. Quem te ensinou, você não sabe quem foi o professor dele. O que estamos aqui a dizer é: nós temos que nos firmar na verdade. A verdade é única. Paulo não mentiu. Que quando Jesus ressuscitou foi visto na cidade. Não mentiu. Está escrito na Bíblia. Não mentiu. Agora, se o que foi escrito é mentira ou é verdade, não é Sheik que tem que vir provar para nós se isso é verdade ou não. Não, Sheik estava lá. Quando isso foi escrito, você já havia nascido, sabe disso, tudo estamos a falar aqui, não é história. O que foi escrito. Você acreditou no islamismo e no Mohammed, fale dele, deixa os cristãos à vontade. Não para de falar da Bíblia, se ela é verdadeira ou não. Onde isso entra? Eu, por acaso, durante a entrevista aqui, eu disse que Sheik tem que se converter ao cristianismo. Ou você continua Sheik, e eu continuo pastor. Então, você continua a pregar o islamismo. É que estás a gastar tempo com minha Bíblia, com minha história. É o que está a me doer já. Gaste tempo com o islamismo, com o teu livro, o Alcorão. Gaste tempo, fala de Mahomet, que você acha que ele é tanto santo assim. Não! O que estamos a dizer é: Jesus não conheceu o pecado. E se não conheceu o pecado, ele se fez pecador para salvar a humanidade, que somos nós. Então, esta é a verdade. E se você diz que isso tudo é mentira, a nível mundial, você sabe que o cristianismo lidera por causa do poder do evangelho que está no mundo. O cristianismo é por causa da verdade. E vou te dizer, pode fazer, existem países hoje que não se aceita, só para ver que os islâmicos são muito maus e malcriados. Existem países hoje, você não pode entrar com Bíblia, você não pode pregar Bíblia, vão te matar, te assassinar, em nome do Alcorão, em nome do Mahomet. É ser cristão, é ser humano isso, é ser pessoa que diz que conhece Deus, pessoa que mata outro. A pessoa, Deus criou um livre-arbítrio. Ele está a falar à vontade aí. É um livre-arbítrio. Significa a pessoa está livre de escolher a religião que quer seguir.
Ninguém deve ser obrigado. Hoje, na Nigéria, estão a matar pessoas. Você não pode entrar em Marrocos, falar de Bíblia, falar de... Vão te matar. Porque só devem adorar o Mahomet, o Allah. É esse que deve ser adorado. O Alcorão, esse só deve ser seguido. Não pode ser assim. Nós, a pessoa, o ser humano, Deus lhe criou com o poder de escolher, dizer, eu quero isso para mim. Então, é isso que o homem deve ser dado espaço para poder seguir. Com isso, quero dizer o quê? Para terminar, tudo que estamos a falar aqui, queridos, não sejam atrapalhados com histórias. Histórias, nós, o nosso manual da vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa que deve ser seguida, queridos. É a Bíblia, viva e eficaz, inspirada por Deus. Por isso, quem crê em Jesus tem a vida eterna, salvo e livre do inferno vindouro. Em nome de Jesus. É o que nós devemos acreditar. Estava aqui a dizer que nós espiritualizamos tudo. Sim, porque nós somos espirituais. Nós, deixem-nos com nossa loucura. É isso que nós acreditamos. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Muito obrigado. Obrigado, profeta Peter Inácio. Sheikh, já estamos já no fim do nosso programa. Acaba de responder aqui o Simango, mas também olhando para os pontos levantados pelo o profeta Peter, ele diz que não há nenhum problema, podemos agendar um programa, e o Sheikh deve responder as questões que deixou para o povo. Temos aqui essa... Eu estou a debater com este, mas com este aqui, com este. Eu quero um programa específico. Eu quero responder aquele bai ali. Aquele bai está a dizer que os muçulmanos são mortos por causa de coisa. Os cristãos são mortos. Na Nigéria, Marrocos, ele não sabe que em Marrocos existe igreja. Ele não sabe. Ele não sabe que na Nigéria existe igreja. Onde os cristãos estão a ser mortos. Sabes onde é que é? Em Jerusalém. Os cristãos, eu já te enviei. Aonde? O conflito lá entre as pessoas que vivem lá. Tem cristãos e tem muçulmanos. Agora, por que estão a dizer que você que está a dizer que em Marrocos não existe perseguição? Você está a dizer aonde? Marrocos, onde é que foi perseguido? Está a dizer que na Nigéria não se persegue cristãos? Não, o que existe é um conflito religioso na Nigéria. Conflito? Religioso entre eles. Agora, são muçulmanos. Mas agora... Nigéria é um país muçulmano. Nigéria, para si, é um país muçulmano? Mas quem mata lá outro? Mas estou a perguntar assim. Não é um país muçulmano. A pergunta é essa. Não é um país muçulmano. O que eu estou a dizer, deixa. Ele está a levar o meu tempo. Está a levar o meu tempo. O que eu estou a dizer, eu lhe enviei o vídeo, mostrar para ele que em Jerusalém, cristãos estão a ser tirados lá. Netanyahu, lá em Jerusalém. Cristãos estavam a ser corridos. Aquele não é muçulmano, são judeus. Os judeus sofreram com a igreja. A igreja foi a que andou a fazer aquilo que chama o quê? Matar pessoas que discordavam da igreja. Queimar, amarrar assim, mulheres nuas e queimar. Foi a igreja. Foi a igreja que forçou os judeus, se quisessem viver num país europeu, tinham que comer carne de porco. Foi a igreja. Não foi os muçulmanos. Em Dubai, você entra. Quantos cristãos estão a entrar? Fazem o quê? Estão aqui países muçulmanos que cristãos entram, estão lá. Qual é o país que você está a ver, não sei o quê? A igreja que foi a pior. A pior coisa, você não conhece a história da igreja. Eu sinto pena de ouvir dizer pastor, quando fala em nome de um lado, e sem conhecer, quando disse ler história. Quer dizer, sinto pena, você já ouviu falar do Holocausto no mundo? Holocausto contra os judeus. Quem criou na Europa? Já ouviu falar de antissemitismo? Quem criou na Europa? A igreja. Contra os judeus, perseguindo, matando a eles.
Não é falar coisas assim à toa, assim. Há coisas que estão documentadas. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. A outra coisa que tem que ficar claro, é bom dizer às pessoas que estão lá que a doutrina cristã, ela é discutida no mundo acadêmico. Os acadêmicos, está a falar de Paulina Chiziane. Paulina Chiziane é uma escritora, não faz parte da academia. A academia é um centro, é um núcleo, é um conjunto de estudiosos de grego, que conhecem os papiros, a papirologia, que conhecem a língua e que fazem comparações. E isso a Bíblia tem. Eu posso lhe ler um versículo aqui, que você não há disse que sabe ler grego, que ele não há de saber me dizer onde está o grego certo. Por que eu, muçulmano, falo da Bíblia? Falo disto, porque eu não estou no programa para evangelizar, não sei o que. Não, estou no programa para discutir ciência. Estou a trazer fatos científicos. Não estou aqui só a acreditar que Jesus é, sabendo que foi a igreja que colocou isso nos concílios. Não posso fazer isso. Vão me desculpar. Agora, se querer um programa meu, eu tenho um programa na televisão, minha TV, não é aqui. Tenho o meu programa. Então, onde eu falo da minha religião, como eu quero. Aqui eu estou com alguém que supostamente vai me trazer fontes islâmicas para eu rebater, e eu vou lhe trazer fontes cristãs para ele rebater. Eu não estou aqui para vocês estar aqui evangelizar aqui. Cristo, o único Salvador, ele. Eu estar a ouvir enquanto eu já li que isso quem criou foi a igreja. Não vou fazer, não vou aceitar. Agora, num dia, se você convidar na tua igreja eu participar, sentar ali, até assistir, você a mafiar os outros, vou assistir. Mas, aqui no programa, quando estou aqui, né, é para você trazer uma coisa do Alcorão, eu rebater, ou não sei o quê, ou trazer da Bíblia, você rebater, um debate de ensino. Sheikh, a origem do islamismo e do cristianismo, considerações finais? A origem uma do mensagem islamismo, a origem do islamismo, o islamismo, ele origina pelo patriarca Abraão, ok? A origem. Como falaram os outros, que falaram de Abraão, falaram de Isaac, Ismael. Então, a partir do Abraão, ali começa a original do islamismo. Porque lá mesmo, na Arábia Saudita, antes mesmo do nascimento do profeta Muhammad, os árabes já tinham a religião de Abraão. Eles cultivavam, as nações árabes antigamente, antes do profeta Muhammad, eles já cultivavam o abrânico, a religião abrânica. Eles já prestavam culto a Deus de Abraão. Então, ali é que começa Abraão, depois o Isaac é pai dos judeus, Ismael é pai dos árabes. Então, os judeus vêm com os judeus e os árabes que vêm do Ismael. Muito obrigado. E o programa tem que ser assim, trazermos fontes acadêmicas e discutirmos as fontes acadêmicas. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nour. Passo agora para o profeta Peter. Profeta, olhando para o tema, a origem do islamismo e do cristianismo, considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso diálogo. Terminou bem, Sheikh. Muito bem, gostei. Pelo menos reconheceu que existem coisas que, quando falamos, não podem ser trazidas como única verdade. E eu disse no princípio que não vim discutir aqui o Alcorão. Eu vim falar daquele que eu acredito que é o Senhor Jesus. Então, se isso de evangelizar é mafiar pessoas, ou isso não te interessa, ou te irrita, nós não vamos parar de falar disso. Em qualquer lugar onde estivermos, vamos falar do cristianismo e vamos falar da pessoa de Jesus. A igreja nunca matou ninguém. O Império Romano, sim, porque ele é que dominava o mundo na altura e todos que negavam se submeter ao Império Romano passavam consequências.
Por essa razão que você chama que é igreja, mas a história diz que o Império Romano é que dominava o mundo. Isto está muito claro. Então, depois disso, o Império Romano perdeu o poder e cada um começou a ser independente, começou a haver forças. Por essa razão que existem judeus até hoje que não acreditam na pessoa do Senhor Jesus. É claro, não acreditam. E a Bíblia diz no capítulo 1 de João, versículo 11, que veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. E a todos quando o receberam, quem? Aqueles que não são judeus, nós que somos hoje africanos, fomos adotados pela fé, somos chamados filhos de Deus. Paulo chama isso de adoção. E nós fomos adotados, porque os judeus, pelo qual Jesus veio para salvar a eles, eles não creram. Por isso até hoje estão à espera do Messias. Por isso existe isso que estavas aqui a dizer. E também acho muito absurdo quando nega que existem países que não aceitam os cristãos, matam cristãos. Isso também chega que está a ser ignorante. Você sabe muito bem do que eu estou a falar. Para terminar, saudações a todos. E também quero lembrar a nossa conferência na Beira, no dia 24 e 25. Todos os pastores estão na Beira, na zona centro, Maputo. Vamos à Beira no final de semana, na grande conferência. Saudações à minha esposa Milka, minha filha Areti Layani. Bênção, beijos e abraços, em nome de Jesus. Obrigado, profeta Peter Inácio. Sheikh, não quer mandar beijos e abraços? Vou mandar. Vamos mandar beijos e abraços. Beijos e abraços para minha família, minha esposa, meus irmãos e todos os meus irmãos que me acompanham do Rovuma ao Maputo, neste vasto Moçambique. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جزاكم الله. Não traduzir, as pessoas não vão entender. وقل, diga-lhes, جاء الحق, a verdade apareceu, وزهق الباطل, e a falsidade foi-se. إن الباطل, porque a falsidade كان زهوقا, não era para prevalecer. É assim que se faz. Não é só falar árabe e pessoas não entenderem. Por isso nós temos Bíblia em Xangana. Talvez Xangana. É para aquela vovó de Matutuine lá conseguir pegar Bíblia, ler e ser salva. Não sejam egoístas. Não. Só com árabe. Não. A mensagem. Obrigado. Não, a mensagem era para os muçulmanos. Não era para o público. Era a mensagem restrita para os muçulmanos. Eu te estraga. Mas como pediram para traduzir, não era problema. Não é? Não era problema traduzir, não foi por mal, por isso traduzir, não tinha nenhum insulto. Obrigado, Sheikh Nur, obrigado, profeta Peter Inácio, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Sim, o Simão já respondeu. Nos próximos dias nós vamos coordenar como é que vamos fazer. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Se não perder logo a seguir o programa Show de Frete com PCA Frei José. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.